A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui reunidos hoje para cultuarmos o Senhor e para agora sermos exortados pela palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Marcos. Júnior, você pode abaixar um pouco para mim, porque eu falo alto e eu não quero acordar ninguém. Então, eu não quero nem assustar ninguém. Daqui a pouco eu dou um grito aqui, né? Tem crianças aqui, então a gente tem que tomar cuidado. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32. Então nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Marcos, de onde nós paramos na última semana. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que nós possamos ver, ouvir e compreender a sua palavra, e que a tua palavra venha transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos aqui agora no capítulo 10, quase no final aqui do capítulo 10, e essa é a terceira vez que Jesus ele vai predizer a sua morte, é o terceiro anúncio da morte de Jesus. Por 3 vezes, essa é a terceira delas, ele avisa daquilo que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Você se lembra bem do capítulo 8, quando Pedro reconhece, depois de Jesus perguntar para eles: e quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Moisés, Elias, um dos profetas. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Messias. Tu és o Messias. Aí, a partir dessa confissão de Pedro, no versículo 32, nós temos que Jesus agora começa a ensiná-los o que é
ser Messias? O que significa ser Messias? Porque ele reconhece, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito Santo, Pedro. Então, você está certo, Pedro, eu sou mesmo Messias. Mas eu não sou o tipo de Messias que vocês pensam que eu sou. Eles pensam sempre num reino espiritual, eles pensam sempre num reino messiânico terreno. Eles pensam sempre num rei Messias como Davi, um guerreiro, um conquistador, que vai levar Jerusalém, que vai levar Israel à sua glória, que vai derrotar os romanos e vai trazer liberdade para eles. Mas eles não entendiam o que significava ser Messias. Então Jesus agora ele vai ter que ensinar os seus discípulos o que significa ser Messias, e o que eles deveriam esperar do Messias. Mas não apenas isso, agora eles vão também aprender de Jesus o que significa ser seguidor de Jesus. Então aqui nós ainda estamos aprendendo com Jesus, com o próprio Jesus Cristo, o que significa ser seguidor de Jesus. E no capítulo 8, quando Pedro chega para ele, tira ele no cantinho assim, você está doido, Jesus? Isso não vai acontecer não. Quando Jesus lá no capítulo 8 fala das mesmas coisas que ele está falando aqui no capítulo 10, Pedro tenta tirar ele de lado e fala, você está louco? Que tipo de Messias é esse? Messias que morre? Que Messias é esse que conquista alguma coisa morto? Você ficou doido? E aí Jesus repreende Pedro, né? Afasta de mim, Satanás. E aí logo depois disso ele ensina, primeira vez, o que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O nosso chamado é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Não muito depois, no capítulo 9, depois de Jesus falar para eles o que aconteceria com ele, a segunda vez que ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, eles estão no caminho, discutindo entre eles quem era o mais importante entre eles. E Jesus então, sabendo que eles estavam discutindo, perguntam para eles, o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E nenhum deles nem tem a audácia de abrir a boca para falar, nós estávamos discutindo quem que era o mais importante entre a gente. Depois de Jesus falar que ele vai morrer. E aí Jesus ele vai ensinar para eles que o maior é o servo de todos. Que se eles não se tornarem como uma criança, eles não vão entrar e herdar o reino dos céus. Então Jesus primeiro ele fala, toma a sua cruz. O chamado do evangelho, o chamado de ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, é um chamado de cruz diária. É um chamado de sofrimento, porque a cruz não é um lugar de passar férias. Eu não sei ainda se você já notou isso, mas a cruz não é um lugar que ninguém quer estar. Então é um lugar de cruz. Ser seguidor de Jesus é um lugar de serviço. Aquele de vocês que quer ser o maior, que se torna o escravo de todos. Agora no capítulo 10 ele vai juntar essas duas coisas. Ele vai juntar o chamado para a cruz, ele vai juntar o chamado para o serviço. Aqui ele vai condensar essas duas coisas juntas. Esse é o último aviso de Jesus. Vocês querem ser meus seguidores? Este é o caminho. Então, o que nós vamos ver aqui de Jesus hoje é o caminho de seguir a Cristo. Se você quer ser um servidor, se você quer ser um seguidor de Jesus, esse aqui é o caminho. É o que nós acabamos de ler aqui. Não tem mistério, não tem a teologia complexa, não tem nada complexo nesse texto. Está muito claro para mim e para você o que Jesus exige de nós e o que Ele tem para nós. É isso aqui que nós vamos ver hoje. Mas o centro desse texto todo é a ambição dos homens, diferente da entrega divina. Então, o centro de tudo isso aqui é essa ambição egoísta dos filhos dos homens e a entrega sacrificial do Filho de Deus. Note aqui que nós temos dois tipos de filhos aqui. Nós temos os filhos de Zebedeu, que são ambiciosos, egoístas, que querem honra, glória, prestígio, aplausos. E nós temos o Filho de Deus, que se entrega voluntariamente
deixando tudo o que ele tem para nos salvar. Então, toda essa narrativa aqui, porque quando nós vemos esses subtítulos aqui, o texto que eu acabei de ler na NVI, nós temos aqui, antes do versículo 32, Jesus prediz novamente a sua morte e sua ressurreição. Antes do versículo 35, o pedido de Tiago e João. Mas quando nós quebramos esse texto em duas partes e lemos ele isoladamente, como Jesus estivesse falando, nossa, aqui Jesus está falando da sua morte. Aqui agora Jesus vai lidar com os discípulos. Nós acabamos com o texto. Nós não vamos interpretar esse texto dessa maneira. Esse texto tem que ser lido junto. O texto que é Marcos, ele tem uma intenção aqui, para mim e para você, que você compare os filhos dos homens e o Filho de Deus. A ambição dos filhos dos homens, qual a ambição de qual filho, de qual homem? A minha e a sua, porque esse texto está falando de mim e de você. Não está falando de Tiago e de João apenas. Esse é o retrato do ser humano. Nós somos os filhos dos homens. É isso que nós desejamos. Agora, no outro lado tem o contraste, que é o Filho de Deus que se entrega por nós. Isso é do que esse texto está falando para nós hoje. E aí no versículo 32, eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os seguidores estavam com medo. E aqui nós temos uma mistura de sentimentos. Por um lado, nós temos os discípulos que estão empolgados, seguindo Jesus, admirados que Jesus está indo para Jerusalém, porque eles sabem uma coisa. Eles sabem que Jerusalém é o lugar da coroação dos reis. Eles sabem que Jerusalém é o lugar do domínio, é o lugar onde o rei está. Se nós vamos ter o Messias, ele vai se sentar em Jerusalém e ele vai governar a partir de Jerusalém. Se ele vai assumir um trono, é agora. Esse é o nosso momento. Eles não têm um reino espiritual na sua cabeça. Lembre-se disso, os discípulos de Jesus não têm nos evangelhos em lugar nenhum um reino espiritual na cabeça deles. Aliás, quando Jesus ressuscita, depois da morte, da ressurreição de Jesus, eles ainda têm a capacidade de perguntar para Jesus, é agora que você vai restaurar o reino a Israel? Vocês não entenderam nada. Nada, eles não entenderam nada. É só depois da vinda do Espírito Santo, de muito sofrimento, que eles vão começar, a ficha vai começar a cair. Acho que agora a gente começou a entender o que está acontecendo aqui. Eles não entenderam nada. Então, eles estão entusiasmados com ir para Jerusalém, porque eles pensam, não, agora é o momento. Agora é o momento. Agora, por um outro lado, nós temos os seguidores ali, as pessoas que estão indo para Jerusalém para adorar, na festividade da Páscoa. E eles estão com medo, porque eles sabem que para um rei se levantar, outro tem que cair. Eles sabem que aquilo significa embate com os fariseus, com os sacerdotes, com os saduceus do templo. Eles sabem que eles vão ter que enfrentar lutas. Então tem gente com medo, tem gente entusiasmada, porque não, se Jesus fez tudo aquilo, ele tem todo esse poder aí, nós temos certeza de que ele vai matar todo mundo aí, o negócio vai ficar bom para o nosso lado. Então é isso que está na cabeça deles. Quando você vê que a pergunta de Jesus, ou de Tiago e João para Jesus, falando assim, olha, Jesus, deixa a gente sentar na sua direita, na sua esquerda, na sua glória. Eles não estão pensando em glória como eu e você pensam em glória. Quer dizer, pelo menos deveríamos pensar em glória dessa maneira, né? Porque ainda tem muita gente pensando em glória nesse mundo. Mas Jesus está falando de uma glória e eles de outra glória. Eles estão pensando que eles vão chegar em Jerusalém, Jesus vai dominar tudo e Jesus vai se assentar no trono e vai ser aclamado rei de Israel. Vocês querem uma prova disso? O próximo capítulo, capítulo 11. O que é o capítulo 11? A entrada triunfal de Jesus. Hosana ao rei, ao filho de Davi. Chegou o Salvador, ele vai ser entronizado como Salomão foi, andando na mulinha do seu pai e se tornou rei de Israel. Agora é o momento de Jesus. Só que aí depois que acaba a procissão dele ali, ele vai embora e nada acontece. E aí eles ficam lá, e aí, e agora? Vai acontecer ou não vai acontecer? Então eles têm essa mente, para eles, o que está acontecendo aqui é que Jesus ele vai ser coroado em Jerusalém. Essa é a visão que os discípulos têm
do que está acontecendo aqui, nesse texto. E agora o outro lado das pessoas com medo é porque vai ter morte, vai ter luta, vai ter oposição, vai ter guerra. Então é por isso que nós temos um povo aqui com medo, outro povo que está alegre aqui, porque pensa que agora vai chegar a hora deles. É isso que está acontecendo nesse texto aqui. Agora, versículo 33 ainda, Jesus diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Meus irmãos, a minha pergunta para vocês é: tem alguma coisa muito obscura aqui para se entender? Tem alguma parábola aqui? Tem alguma coisa que é difícil demais para alguém entender aqui? Se eu chegar e falar para vocês: olha, meus irmãos, eu vou ser preso amanhã, e eles vão me jogar na cadeia, e vão me açoitar, e vão me matar. É difícil de entender isso? Vocês vão pelo menos ficar preocupados com a minha sanidade mental, né? Ou vão ficar: o Rodrigo está passando por alguma coisa que a gente não está sabendo, né? Porque ele sabe que ele vai ser preso amanhã. Ou ele fez alguma coisa que ele sabe que vai ser preso. Mas é difícil de entender essa mensagem? Não é uma mensagem muito clara? É uma mensagem super clara, uma criança consegue entender isso aqui. E parece que eles nem ouviram o que ele falou de todas as vezes. E aliás, lembre-se que Marcos, ele é o menor, o mais compacto de todos os evangelhos, e Marcos, ele tem um estilo muito econômico na sua escrita. Marcos, ele não repete nada. Para Marcos ter escrito 3 vezes que Jesus ia ser entregue, ia ser morto e ia ressuscitar, é porque ele falou pelo menos umas 30 para os discípulos. E ele está aqui de novo, 3ª vez. Agora, o que Jesus fala aqui, que o sofrimento é necessário. Ele vai mostrar e vai deixar muito claro aqui, aquilo que nós chamamos dentro da teologia de o passivo divino. Porque ele fala assim: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Note que ele não fala: o Filho do Homem será preso. Ele será entregue. E o que isso significa? Por que isso é importante notar? Porque a vida de Jesus, a história de Jesus está nas mãos do Senhor, não está nas mãos dos homens. Não vão ser os fariseus que vão prender ele, não vão ser os mestres da lei, não são os saduceus, não são os romanos, não são os soldados. Jesus, ele não está debaixo da autoridade de ninguém, senão do Pai. Ele vai ser entregue pelo Pai para cumprir com o chamado que ele tem, com a obra que Deus tem para ele. Então, ao prever os seus sofrimentos, Jesus, ele vai deixar claro que os seus sofrimentos não são coincidência, que os seus sofrimentos não estão acontecendo por um acaso, que os seus sofrimentos não é porque Deus não sabe o que fazer e pegou isso de surpresa, agora ele está preso, coitado de Jesus. Não. Deus, desde antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado esse momento para o seu filho. E é interessante aqui, que nós aprendemos aqui, que a maior atrocidade da história humana, qual foi a maior atrocidade da história humana? Aliás, a história da humanidade é marcada por atrocidades. Mas qual foi a maior de todas elas? A maior de todas elas foi quando Deus se tornou homem, e o homem matou Deus. Nós matamos o autor da vida, o Deus que é bom, o Deus que é o doador gracioso da vida. Essa foi a maior atrocidade da humanidade. E atrás e por trás da maior atrocidade da humanidade estava Deus, orquestrando para cumprir o seu objetivo final de salvação. Atrás da maior atrocidade feita pelo homem, Deus não saiu do controle de nada. Ele estava
com tudo nas suas mãos, e aconteceu exatamente aquilo que Deus designou antes da fundação do mundo para que fosse feito. Deus não perdeu o controle em nenhum momento. E o que isso me ensina? O que isso te ensina? Deus é soberano sobre a minha história, sobre a sua história. Não acontece nada na sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus não tenha o pleno e absoluto controle. Nada pega Deus de surpresa. Nós estamos passando por um momento muito difícil com relação agora a tudo que está acontecendo com a imigração. Mas nada disso pegou Deus de surpresa. Aliás, o presidente que está governando atualmente foi colocado naquela cadeira porque Deus o colocou naquele lugar. Porque é Ele quem coloca reis, é Ele quem destitui reis. É Ele que coloca e é Ele que tira. Ele é o Senhor. Então a sua história não está nas mãos do acaso, da sorte, do azar. Existe um Deus soberano no céu. E não importa quem esteja na cadeira de presidente desse país. Porque ele é só um homem. Mas nós servimos e adoramos um Deus, que é de eternidade em eternidade é Deus, e não há outro. Que não existe nome acima do nome desse Deus. Que controla absolutamente todas as coisas. Que não apenas conhece todas as coisas, mas controla absolutamente todas as coisas. E como que tudo isso afeta a sua e a minha vida? Meu irmão, se isso não te traz paz, confiança, nada mais vai trazer. Porque nós temos do nosso lado, a minha vida, a sua vida, está nas mãos de um Deus, que não apenas conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E nada acontece com você, se Deus não permitir que aconteça. E se Ele permitir acontecer, Ele tem um propósito na sua vida, e não é te destruir, é te transformar. É te trazer redenção, porque a maior atrocidade da história humana, que foi a cruz, é também o maior evento de salvação da humanidade. Deus é mestre em transformar situações caóticas, situações em que nós olhamos e pensamos, Deus, não tem como sair nada de bom de tudo isso que está acontecendo. Aos nossos olhos não, mas o Senhor é mestre em transformar situações como nós estamos vivendo hoje, em grandes vitórias para o seu povo. Esse é o nosso Deus. Então, meu irmão, descanse no Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Deus. E a sua vida está escondida nas mãos desse Deus, e das mãos dele ninguém tira. Ninguém tira. Agora, a partir do versículo 35 ao 40, nós temos aí esse pedido desses filhos de Zebedeu. E eles pedem, então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus. Mestre, queremos que nos faça o que nós vamos te pedir. Gente, só de olhar para isso aqui, me dá vontade de rir, e dá vontade de bater nele, só de falar assim com Jesus. É uma mistura de sentimento. Quem somos nós para falar com o Senhor desse jeito? Nós queremos que o Senhor faça alguma coisa que você não negue aquilo que Ele já te pedir. Ó Deus, eu vou te pedir uma coisa agora, e você não ousa negar o que eu estou te pedindo. Não dá vontade de bater neles? Com quem vocês pensam que estão falando? Eu fico irado só de ler isso aqui. Vocês têm que ver eu ler na Bíblia, gente. Eu tenho que parar às vezes, eu tenho que me recompor para voltar a ler. O que vocês querem? Perguntou ele. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite na tua glória que nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Você imagina Jesus ouvindo um negócio desse? Jesus, ele é muito, gente, mas Jesus é muito misericordioso. Mas pensa num homem bom. Pensa num Deus paciente que nós temos. Porque nós somos esse povo que chega com esse tipo de oração aqui, ó. Que pede umas coisas que eu vou falar para você, que dá vontade de matar o peão na hora que você escuta. Mas Deus é gracioso. O que vocês querem que eu faça para vocês? Aí Jesus responde,
vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por um acaso vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo e ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Qual é a resposta deles? Ô Senhor, mata eles. Podemos sim. Mas por que eles respondem podemos sim? Porque mais uma vez eles pensam que eles estão indo para Jerusalém e vão lá lutar. É igual o Pedrão pegando a espada lá e querendo cortar a cabeça dos caras. Eles pensam que é isso que eles vão fazer em Jerusalém. Nós podemos sim, nós vamos morrer por você. Vai nada. Aí Jesus fala, realmente vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer mesmo, vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas não da maneira com que eu vou beber, porque a maneira com que eu vou beber é uma maneira de redenção salvífica para vocês. Vocês vão beber porque vocês são meus seguidores, os meus seguidores vão passar por esses sofrimentos mesmo. Vocês estão certos nisso. Mas ao sentar à minha direita e à minha esquerda, esquece, vocês não sabem o que estão falando. Esquece disso aí. Então nós aprendemos da ambição egoísta de Tiago e de João. E lembrando quem é João, né? O discípulo do amor. Você imagina os outros. Eles pensam que Jesus vai começar o seu reino messiânico agora. E é por isso que eles estão pedindo essa barbaridade para ele. Porque eles pensam, não, vamos começar agora, é agora que a gente vai chegar no lugar que a gente sempre quis. Chegou o nosso momento aqui. Eles pensam então que a batalha é uma batalha física, é por isso que eles dizem, nós podemos sim passar pelo que você vai passar. Mas, como eu disse, e eu repito agora, nós não estamos olhando aqui para João, para Tiago e João, nós estamos olhando para a nossa vida, porque essa aqui é a nossa oração para Jesus, para Deus. Nós temos a ousadia que eles têm aqui de chegar a Deus e pedir esse tipo de coisa. Né? Quando eu escuto alguém falando, eu determino, eu quase tenho um infarto. Você não determina nenhum cachorro na sua casa. Você determina que você cala a sua boca. O cachorro faz o que ainda? Ele late para você ainda. Você não determina nenhum cachorro, você vai determinar Deus. Nós ainda continuamos buscando Deus pelas mesmas coisas. Nós ainda buscamos a Deus pelas mesmas coisas que eles estão buscando. E o que eles estão buscando? Preencher esse anseio humano. Que anseio humano? Esse anseio de glória, de reconhecimento, de prestígio, de bênção, de aplausos. Essa é a nossa busca. Essa é a minha busca, essa é a sua busca. Nós não estamos isentos disso. Tiago e João. Isso aqui sou eu e você. É uma busca por um cristianismo de privilégios. Um cristianismo que, em vez de ser chamado à abnegação e ao serviço, é um chamado ao trono e a ser servido. Esse é o chamado e esse é o cristianismo que nós temos vivido no nosso tempo. Nós continuamos pedindo as mesmas coisas. A gente condena aqui, nossa, como Tiago e João podem pedir uma coisa dessa? A gente faz as mesmas orações, de maneira diferente, mas nós fazemos as mesmas orações. A mesma coisinha. Isso vai mostrar muito, revelar muito o nosso coração. Mas também vai revelar muito das nossas expectativas e nossas decepções com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós ficamos convencidos pela teologia, essa teologia satânica da prosperidade, e pelos nossos amigos coaches, que você está aqui hoje para ser feliz, para ser abençoado, e você está aqui na igreja hoje porque Jesus tem um grande plano para a sua vida, aqui, agora, nesse mundo, e o que Ele mais quer para você é que você seja feliz, rico, próspero, e que não passe nenhum tipo de perrengue. Nós ficamos convencidos dessas realidades. Sabe qual que é o problema? Nós criamos essas expectativas aqui, erradas, de glória, bênção, aplausos, de reconhecimento desse mundo, só que essas coisas não acontecem. E quando essas coisas não acontecem, a gente fica decepcionado com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, a culpa disso é minha e é sua.
Nós nos decepcionamos com Jesus porque nós criamos expectativas erradas sobre o nosso chamado, sobre o que Jesus nos chamou para fazer. Mas, meus irmãos, deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Assim como eu fiz uma pergunta, é difícil de entender esse texto aqui? Não. Mas esse texto aqui não foi escrito para Tiago e João, ele foi escrito para mim e para você. Esse aqui é o chamado do Evangelho, para mim e para você. É difícil de entender? E vocês falaram que não. Então por que nós ainda continuamos orando igual eles? Por que nós ainda continuamos pedindo as mesmas coisas que eles? Por que nós continuamos ainda buscando glória, riqueza, reconhecimento, aplausos e essa vida de facilidades, de bênçãos, de sermos livres dos nossos sofrimentos aqui e agora? Aí a gente escuta umas porcaria na internet de uns influencers que não sabe nada de Deus, falando assim, mas Jesus não te faz feliz. Por quê? Olha a sua vida. Um imbecil que fala um negócio desse na internet, ele não entendeu nada de Bíblia, nada do cristianismo, e nada, absolutamente nada, do que é ser seguidor de Jesus. Porque Jesus em nenhum lugar, meus irmãos, eu desafio você, em nenhum lugar nos evangelhos você vai encontrar Jesus te prometendo glória, fama, riqueza, prosperidade, aplausos, reconhecimento e seja lá mais o que você quer. Algum lugar no Novo Testamento você acha essas coisas? O nosso chamado sempre foi esse: vocês não são cidadãos desse mundo. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Não se engane, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se engane, se me perseguiram a mim, ninguém é maior do que o seu Senhor. Vão perseguir vocês também. Essa é a realidade do Novo Testamento, e a gente está todo dia buscando bênção. Da onde que veio isso? Aí você vai orar, e nós vamos orar, e orar, e orar, pedindo por coisas materiais e terrenas toda hora. Aí Jesus, nós vemos aqui Paulo orando pelas igrejas. O que Paulo ora pelas igrejas? Eu oro para que Deus dê para vocês olhos iluminados, para que vocês entendam o amor de Cristo, o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu oro para que vocês entendam a graça e que vocês são abençoados e mais do que vencedores nas regiões celestiais. Lembrem-se, meus irmãos, que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. É tudo espiritual, é tudo para outra vida, para a vida eterna. Agora, enquanto aqui, o que você tem para a gente, Jesus? Enquanto aqui eu vou te falar o que você tem para você. Sofrimento, perseguição, luta uma atrás da outra. Quer me servir? Esse é o chamado do Evangelho. É simples assim, gente. Aí talvez você chegue, não, mas eu queria ir na igreja hoje, eu queria que o Rodrigo me desse uma palavra aí de ânimo. Essa é a palavra de ânimo. É igual a Cat me mandou um negócio essa semana aí, né, Cat? Eu espero que essa palavra abençoe você. Aí está lá o bichinho dando porrada no negócio lá, né? Mas, meus irmãos, se eu pregar uma coisa diferente do que é o Evangelho aqui para você, você vai sair daqui, não é verdade, Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus pode fazer, Deus pode. Deus pode guardar a gente, Deus pode, mas Deus pode permitir que a calamidade chegue, também pode. Como nós temos irmãos dessa igreja que já passaram por isso, na Betel que já passaram por isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos isentos dessas coisas? Não. Agora, se eu falo, não vai acontecer nada com você, porque você é servo do Senhor e ninguém pode tocar no ungido de Deus. Aí amanhã você está preso. Que cara que eu vou falar uma coisa para você? Mas pastor, você falou que nada ia acontecer comigo. Eu ainda dei uma expectativa errada para você, e você criou uma expectativa errada que não é bíblica. Aí no final você está decepcionado com Jesus. Não apareço mais na igreja também. E muitas vezes é assim, nós criamos expectativas erradas com relação a Jesus, e depois que essas expectativas não acontecem, quando você não fica rico, famoso, perde peso, e ganha aí uns aplausos,
Você fica chateado com ele e vai embora. Ah, Rodrigo, sabe o que é que eu saí da igreja? É porque eu dei 3 meses para Deus resolver um problema meu e Ele não resolveu. Aí eu fui embora. Vai mesmo, vai. Você não entendeu nada. Nada. O problema dessas expectativas erradas que nós fazemos, nós vamos nos decepcionar, porque nós vivemos num mundo caído, o sofrimento vai chegar na nossa porta e você vai ficar irado com Deus. Agora, quando você sabe o que está te esperando, os sofrimentos vão chegar. E quando eles pegarem você, você vai entender o seguinte, como eu já fui aconselhar pessoas nessa igreja, passando por sofrimentos e lutas, e quando eu cheguei lá, para tentar consolar os irmãos, eu escuto uma coisa assim, não, Rodrigo, a gente sabe que a gente vai passar por sofrimentos. Isso aqui não pegou a gente de surpresa, mas o Senhor continua sentado no trono. Essa é a diferença de você pregar o evangelho e de você pregar uma mentira para enganar o povo. Porque essas são palavras de vida eterna, as outras de engano eterno. Então, o texto aqui nos adverte contra a tendência de querermos usar Jesus como instrumento de promoção pessoal nossa. Jesus não é um instrumento de promoção pessoal sua, meu irmão. Jesus, Ele é o Senhor. Nós não temos o direito de chegar para Jesus dessa maneira aqui. Jesus, a gente vai te pedir uma coisa e você não pode falar não para a gente. Não é o que a gente chega para Jesus? Essa é a nossa oração. De sucesso, de autossatisfação, muitas vezes o nosso desejo é nos sentar à direita e à esquerda de Jesus. A gente continua fazendo essas mesmas coisas. Mas Jesus, olha, isso aqui eu preciso, hein? Enquanto o nosso chamado é tomar nossa cruz e seguir a Jesus, no caminho que Ele está seguindo. Qual o caminho que Ele está seguindo? É o caminho de férias. Olha, nunca pensei em passar férias tão boas como essas que eu vou passar com Jesus agora. Sabe por que o chamado de servir Jesus é abandonar tudo? Porque se você tentar seguir Jesus com tudo que você tem, você não vai aguentar a pressão. Porque você vai ficar tentando se manter aí, tentando manter essas coisas que você ama e servir a Jesus ao mesmo tempo, mas não se engane, ninguém pode servir a 2 senhores, ou amar a um e desprezar ao outro. É por isso que Jesus fala, meu amigo, já abandona de uma vez. Vive como se você estivesse morto para esse mundo, porque senão você não vai conseguir me seguir. Não, é impossível, impossível. Você não vai conseguir perseguir glória, riqueza, fama, aplausos, reconhecimento e seguir Jesus ao mesmo tempo, porque uma coisa contradiz a outra. É impossível. Nem tenta, meu irmão, nem tenta. Você não vai conseguir. Então, o nosso chamado não é para sermos servidos, é para servir. Olha o que Jesus termina, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Por que você está tentando ser servido até hoje? Aí vem para a igreja, aí senta aí, não trabalha, e dá trabalho, porque crente que não trabalha dá trabalho. E aí fica aí. Por quê? Porque não entendeu o evangelho ainda. Meus irmãos, quando você começar a servir os outros, você vai ver que o tamanho dos seus problemas vão ficando. Quando você começar a ouvir os problemas dos outros, a atender as pessoas, a lutar pelos outros, você vai vendo o quanto os seus problemas são pequenos. O nosso chamado é para servir, não é para ser servido. E a igreja ficou convencida que nós temos que ser servidos. É por isso que a gente está nessa decadência que a gente está na igreja, que cada um por si, Deus por todos. Já ouviram isso? Quando era menino era isso. Mas como que vai funcionar? Cada um por si, Deus por todos. É como a igreja tem vivido hoje, cada um por si, Deus por todos. Porque ninguém tem tempo para ninguém quer servir ninguém quer ajudar nada, mas ai de mim, se eu ligar para o pastor ele não me atender. É assim que funciona. E lógico que o pastor tem que atender mesmo, ele é o escravo de todos, ele é o servo de todos. E eu estou ok com isso, e é assim mesmo que funciona. Mas esse não é o chamado do pastor da igreja, é o chamado de qualquer crente. É o meu chamado, é o seu chamado.
E eu estou ok com isso porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu vou tomar burdoada mesmo. Eu sign up para isso aqui. Não posso nem reclamar. Falar, ó Deus, o que o senhor está fazendo? Não. Mas você não queria ser meu seguidor? Toma a sua cruz, me segue. É verdade, Senhor. Foi para isso mesmo que eu assinei o negócio aí. Não tem nem o direito de reclamar. Eu não fui enganado. Eu não entrei nisso enganado. Mas talvez você tenha entrado. Nós fomos chamados para servir e não para ser servidos. Aí nós temos no versículo 41 a indignação dos outros discípulos. E é interessante aqui o versículo 41, porque eles ficam indignados. Mas você acha que eles estão indignados aqui por quê? Porque eles, nossa, que absurdo, Tiago, João, como vocês puderam fazer um pedido desse? Jesus acabou de falar da sua morte, da sua entrega, e vocês estão aí, preocupados com posição no reino? É isso que os outros estão reclamando? É por causa disso que eles estão indignados? Por que vocês acham que eles estão indignados? Não precisa ser um mágico, você não precisa ser um teólogo para traduzir isso aqui, certo? Para interpretar isso aqui. Eu nem precisaria explicar isso para vocês. É óbvio. Eles não estão indignados porque o pedido é uma idiotice. Porque o pedido é absurdo. Eles estão indignados porque é eles que querem essas posições. Eles estão indignados porque, como assim? Eu que sou o que vai sentar à direita. E aqui, meus irmãos, nós vamos aprender deles a raiz de toda a briga dentro da igreja e fora da igreja. Qual que é a raiz de todo o problema que nós temos? A raiz é essa: egoísmo e vaidade. Sabe por que nós brigamos tanto dentro dos nossos casamentos? Porque nós queremos ser servidos dentro do nosso casamento. Porque eu casei para ser feliz. Se você não vai fazer feliz, vaza. Mas que eu tenho que pegar outro. Porque eu casei para ser servido. Mas se o nosso chamado como cristão, como os nossos irmãos, é servir, quem tirar o nosso cônjuge? Você quer ver o seu casamento ser transformado? Entende uma coisa: você casou para servir o seu cônjuge. Isso vai resolver 99% dos seus problemas do casamento. Nós somos chamados para servir as pessoas. E nós não servimos porque nós somos egoístas e vaidosos. Porque nós queremos dar, nós somos igual a sanguessuga, dá-me. É um vácuo, é um aspirador. Aí você coloca isso dentro do casamento, 2 vácuos juntos, 2 aspiradores juntos dentro do casamento. Um vai completar o outro, certo? É um tentando sugar o outro. Não vai funcionar. Dentro da igreja e fora da igreja, o nosso problema é esse. Sabe qual que é o nosso problema dentro da igreja, quando nós brigamos com os nossos irmãos? Vaidade. É vaidade e egoísmo. Não reconheceu. Não me chamou de pastor. Gente, eu tenho mais o que fazer. Me chamou, desculpa, eu não te chamei de pastor. Eu sei que algumas pessoas, eu tenho um problema de reconhecer a autoridade. Eu sempre vou falar doutor, professor. Eu tenho um problema de chamar os outros pelo nome. Eu sei disso. Então, quando você está passando por isso, eu sei, eu entendo você. Mas se eu vou ficar triste, tem gente que fica, você não me chamou de doutor. Vai. Não me chamou de pastor. Você nasceu pastor? Eu sou um servo inútil do Senhor, só isso que eu sou. Não me chama de você, de Rodrigo, do que você quiser. Mas eu quero te chamar de pastor. Então me chama de pastor também, tá ok comigo. Mas a gente quer brigar por causa das nossas picuinhas, porque é vaidade, egoísmo. Eu tenho que ser reconhecido. Não, lá na igreja, lá não tem os bancos que a gente coloca lá atrás, lá para eu ficar na frente das pessoas, e todo mundo... Patrick, eu acho que a gente tem que colocar um banco para você aqui, Patrick. Eu acho que não está sendo honrado o suficiente essa igreja. Vou colocar um banco para você aqui, um banco para o Dudu aqui. Dudu, semana que vem a gente vai colocar um banco para o Patrick aqui, um banco para o Dudu aqui. E puseram bala para o prefeito de Loa, a gente coloca um outro mais no meio. Aí eu olho aqueles... É isso que eu penso quando vejo aqueles banquinhos lá, gente. Gente, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra, eu sento como todo mundo, igual a outro. Não, cadê minha... aliás, eu estou muito frustrado que eu não tenho a plaquinha lá no estacionamento com o meu nome lá, com minha vaga. Isso eu acho que é uma afronta comigo. O que é isso?
Vaidade. Nossos problemas nascem da vaidade e dos nossos egoísmos. É isso que acontece. Então, nós aprendemos aqui que existe uma lógica invertida no reino de Deus. Qual que é a lógica invertida no reino de Deus? A lógica invertida é: a escada no reino de Deus ela é ao contrário. Quanto mais você desce, mais você sobe. E quanto mais você tenta subir, mais você desce. Porque Jesus, então, ele vai falar para eles aqui: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês será o escravo ou servo. E quem quiser ser o primeiro será o escravo de todos. Jesus, ele usa duas palavras aqui muito importantes. Ele vai usar duas palavrinhas gregas aqui. A primeira palavrinha grega que ele usa é diáconos. A gente conhece essa palavra, diáconos. Não conhece? São os oficiais da igreja. Então, aqueles que querem ser os maiores aí, vão ser os diáconos da igreja. Olha os diáconos, o que espero para vocês. Aí, e depois o outro. Não, o outro vai ser os escravos. Que é doulos a palavra. Jesus usa intencionalmente as duas palavras mais odiadas por um romano: diáconos e doulos. Porque essas duas palavras significavam que você não é um nada, que você não serve para nada, que você é um inútil, que você é ninguém. Numa sociedade que brigava por aparência, que brigava para mostrar: nossa, olha como eu sou importante. Uma sociedade que as pessoas iam de manhã na casa das pessoas importantes aplaudir elas. E aí elas iam para trabalhar, os caras iam aplaudindo no meio do caminho, para mostrar o quão grande essa pessoa era. Chamar uma pessoa de diácono, de doulos naquele tempo, de servo, escravo, é um absurdo. Jesus, você está falando que a gente vai se tornar servo e escravo? E a gente vai ser grande desse jeito? Perdeu o juízo, Jesus. Mas a matemática do reino é completamente invertida. Mais abençoado é o que dá do que o que recebe. Benditos são vocês quando perseguirem, quando forem atrás de vocês, porque vocês estão proclamando o meu nome. Benditos são vocês. Louvem a Deus por causa disso. É uma matemática que não cabe para nós. Então, a matemática do reino de Deus é diferente. E aqui ele fala sobre poder e autoridade. Qual é a diferença entre poder e autoridade? O poder, ele destrói com os relacionamentos, enquanto a autoridade é a única maneira com que você exerce liderança. Exemplo: se eu tiver que falar para alguém aqui na igreja: você faz isso porque eu sou o pastor da igreja e estou mandando você fazer isso. O que eu estou usando? Meu poder ou minha autoridade? Meu poder. O poder você ganha, você compra, você vai lá e faz uma faculdade, eles te dão ali, você tem poder. Mas toda vez que você tiver que usar o seu poder, faz porque eu estou mandando, eu sou o seu chefe, senão eu te mando embora. Toda vez que você tem que usar o seu poder, você vai destruir com os relacionamentos. A única maneira de você servir é com a sua autoridade. E como que você faz para servir com a autoridade? A pergunta é: como que eu consigo construir autoridade na vida das pessoas? Servindo. Servindo. E quem que pode servir? Todos nós. Por que todos? Porque você não precisa de um diploma para servir. Você não precisa de dinheiro para servir. Você não precisa de nada para servir. Você precisa de um coração de servo. É só isso que você precisa. E se liderança é a autoridade, eu desafio você a me mostrar alguém com maior autoridade na história humana do que Jesus Cristo. E a pergunta para você é: Jesus tinha algum poder político? Jesus tinha algum dinheiro? Jesus tinha alguma influência no tempo dele, que era dado a ele, que ele tinha algum tipo de poder, que era dado para ele, reconhecido pelo Estado romano ou judaico? Nada. Jesus tinha algum diploma? Jesus era algum rabino? Nada. Então como que ele pode ser esse ser humano que dividiu a história em dois?
Como que nós temos depois de Jesus, antes de Jesus? Como que nós fazemos para entender que hoje, depois de 2000 anos, que ele morreu e ressuscitou, você tem um bando de gente aqui hoje para escutar a palavra dele? O que ele fez para ter você aqui hoje? Te serviu. Esse é o segredo da autoridade. Como que você constrói a autoridade? Servindo. Você quer ser grande? Então sirva as pessoas. Então você vai ganhar o direito, não por poder, mas por autoridade, de você ser ouvido pelas pessoas. Jesus, ele ganhou esse direito, porque ele foi o que mais serviu. Jesus é o maior, porque ele é o que mais serviu. Então Jesus, ele nunca nos pede nada que ele já não tenha entregue para nós. Jesus nunca vai pedir para mim e para você nada do que ele já não nos tenha nos dado. Jesus aqui ele não está filosofando, gente. Ele não está aqui jogando palavras ao vento. Não, muito maior é o que dá do que o que recebe. Não, vocês têm que ser servos. O maior entre vocês é aquele que serve. Jesus não está filosofando. Isso aqui não é poesia para Jesus. Jesus está falando apenas daquilo que ele está fazendo. Jesus está apenas falando dele mesmo. Maior é aquele que entrega. Ele é o maior, porque ele entregou tudo por nós. É por isso que nós estamos aqui hoje, essa noite. Jesus, então, ele não nos deu apenas um exemplo. Jesus não é um grande exemplo a ser seguido, porque depois de falar tudo aquilo que eu falei para vocês, se esse é o nosso chamado, e é muito simples o nosso chamado é tomar nossa cruz e seguir a Jesus, é servir as pessoas, é saber e entender que nós vamos sofrer, mas que no meio dos nossos sofrimentos nós podemos contar com a presença maravilhosa do Senhor, que prometeu, que transformaria sofrimento em redenção. Esse é o nosso chamado. Tem alguma coisa difícil de entender aqui? Não. Esse é o nosso chamado. Aí eu falo para você, agora vai embora e vive assim. Quem é que pode? Porque eu não consigo viver dessa maneira. É simples demais, mas é impossível de viver assim. Mas Jesus, ele não é apenas um grande exemplo, porque se Jesus fosse apenas um exemplo a ser seguido, meus irmãos, pega as suas coisas e vai embora, porque ninguém é capaz de viver dessa maneira. Mas Jesus, porque ele não é um grande exemplo a ser seguido, ele é o poder para nós vivermos dessa maneira. Porque ele entregou a sua vida para nos dar o Espírito Santo, que agora habita em nós e nos capacita a viver como escravos e servos. Que nos capacita a tomar nossa cruz, que nos capacita a confiar no Senhor Jesus, que nos capacita a viver esse chamado impossível para nós. Porque nós somos Tiago e João, nós queremos aplauso. Mas Jesus nos chamou para o sofrimento. Nós não queremos isso, mas o Espírito Santo nos dá graça. Jesus não é apenas um exemplo, Jesus é o poder. É por isso que você e eu, nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus. Porque todo aquele que não está em mim não dá fruto. Vocês não dão frutos, se nós não estivermos colocados na videira, é impossível dar fruto. Você não faz isso, você não vive dessa maneira, no esforço próprio. É por isso que Jesus tinha que ter vindo. E ele, como ele diz aqui, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para resgatar, para nos lavar, para nos purificar, para nos perdoar, para nos justificar, para que nós pudéssemos viver dessa maneira, diante de Deus. Não é nós, o poder não está em nós. É ajoelhar todo dia e pedir, Deus me dá graça para viver isso aqui. Porque eu não consigo. Mas o Espírito Santo me capacita. Para encerrar, eu gostaria de encerrar com isso. Muitas vezes nós seguimos, abre aspas, Jesus, esperando reconhecimento, glória, soluções fáceis para os nossos problemas. No entanto, o nosso chamado passa inevitavelmente pelo caminho estreito da identificação com o sofrimento de Cristo, onde o medo não é anulado pela ausência da dor, mas pelo propósito soberano de Deus, que transforma sofrimento em redenção. Nossa caminhada de fé será tanto temor quanto de admiração, pois seguimos um Salvador que nos chama não ao trono, mas à cruz.
e a ressurreição com Ele. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado nessa noite. Seguir a Jesus dessa maneira, sabendo que no final de uma vida cheia de altos e baixos e lutas, nós temos redenção com Ele, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é santa e que é maravilhosa. Oh Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós criamos expectativas erradas com relação ao nosso chamado. Com relação, Deus, ao que o Senhor exige e quer de nós. Perdoa-nos, Pai. E dá-nos graça para viver esse chamado de tomar a nossa cruz e te seguir dia após dia. Porque nós não somos capazes de viver dessa maneira, Senhor. Nós confessamos diante do Senhor que nós somos egoístas e vaidosos. Que nós buscamos a nossa própria glória, o nosso próprio louvor, que nós buscamos ser reconhecidos pelos outros, que nós temos problema de dividir o nosso tempo, o nosso dinheiro, dividir a nossa vida com as pessoas, porque nós somos egoístas. Enquanto nós queremos usurpar e tomar dos outros, ó Pai, enquanto nós queremos que os outros nos sirvam, mas nós não queremos servir ninguém. Então, Pai, que o Senhor venha nos perdoar por isso, e que o Senhor venha nos dar graça, para viver essa vida sacrificial que Cristo nos ensinou, e não apenas nos ensinou, mas nos deu o poder para viver, através da sua morte e da sua ressurreição. Deus nos dá graça para viver o que nós aprendemos aqui hoje, através da sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.